Obra poderosa, jovem curado de agressividade, Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada depois da chuva que havia caído pela manhã. Na pequena cidade do interior, onde as casas são simples e as pessoas se conhecem pelo nome, a família de Davi, um jovem de 19 anos, vivia um momento de grande angústia. Há quase 2 anos, eles enfrentavam uma batalha que parecia não ter fim. A agressividade extrema que havia se apossado do coração daquele rapaz, outrora tão tranquilo e obediente. Davi sempre fora um filho dedicado, ajudava o pai na roça, respeitava a mãe e os irmãos mais novos, e nunca havia dado trabalho. Mas, de repente, tudo mudou. Começou com pequenas irritações, respostas ríspidas, olhares carregados de raiva. Com o tempo, as crises se tornaram mais frequentes e violentas. Ele quebrava objetos, gritava palavras duras, chegava a agredir os próprios familiares. A mãe, Dona Maria, chorava em silêncio, sem entender o que estava acontecendo com seu filho. O pai, seu João, homem de poucas palavras, mas de muita fé, só sabia dizer: "Isso não é coisa de Deus. Vamos orar." A família procurou médicos, mas os remédios não faziam efeito. Alguns diziam que era coisa da cabeça, outros falavam em desequilíbrio químico. Mas seu João e Dona Maria sabiam, no fundo do coração, que aquilo ia além do que os homens podiam explicar. Eles lembravam-se das palavras que ouviram desde pequenos nas reuniões da Congregação Cristã, que Deus é poderoso para livrar seus filhos de todo o mal. Então decidiram buscar ajuda não apenas na medicina, mas, acima de tudo, no Senhor. As orações começaram em casa, ainda tímidas, com lágrimas e súplicas. Dona Maria, ajoelhada ao lado da cama, clamava: "Senhor, o Senhor conhece o coração do meu filho. Se há algo errado, se há alguma coisa que não vem de ti, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor o livre." Seu João, com as mãos calejadas pelo trabalho, apenas balançava a cabeça em concordância, murmurando amém entre lágrimas. Os irmãos mais novos, assustados, também se juntavam, mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo. Mas as crises pioraram. Uma noite, Davi teve um acesso de fúria tão grande que destruiu parte da sala, jogando cadeiras e quebrando um vaso que Dona Maria guardava com carinho. Ela, assustada, correu para o quarto e trancou a porta, enquanto o jovem gritava coisas que nem ela mesma conseguia repetir. Naquela noite, seu João não dormiu. Ficou de joelhos até o amanhecer, pedindo a Deus que não os abandonasse. "Senhor", ele dizia, "eu não sei mais o que fazer, mas o Senhor sabe. Eu entrego meu filho nas tuas mãos." No domingo seguinte, a família foi à reunião na congregação com o coração apertado. Não contaram a ninguém o que estava acontecendo, mas os irmãos percebiam que havia algo errado. O irmão que presidia a reunião, homem de muita experiência na fé, notou o rosto abatido de seu João, e após o culto, aproximou-se dele. "Irmão, há algo que você gostaria de compartilhar? Podemos orar juntos." Foi então que, com voz trêmula, seu João contou um pouco do que estavam passando. O irmão ouviu com atenção e disse: "Não se desespere. Deus ouve as nossas orações. Vamos levar esse caso aos pés do Senhor." Naquela mesma semana, uma reunião especial de oração foi marcada na casa de seu João. Alguns irmãos e irmãs da congregação se reuniram, todos com o mesmo propósito: clamar a Deus pela libertação de Davi. As orações eram simples, mas cheias de fé. Uma irmã mais idosa, que já havia visto muitas obras do Senhor, colocou a mão sobre a cabeça de Davi, que naquele momento estava mais calmo, e disse: "Senhor Jesus, tu és o médico dos médicos. Se há algo neste jovem que não vem de ti, nós pedimos, em teu santo nome, que o livres. Que a tua paz volte a reinar neste lar." Todos amém. Os dias seguintes foram de espera. Davi ainda tinha momentos de irritação, mas parecia um pouco mais tranquilo. A família não desanimou. Continuaram orando em casa, lendo a palavra de Deus e cantando hinos de confiança. Uma noite, enquanto todos dormiam, Dona Maria acordou com um sonho vivo. Ela viu Davi de joelhos com as mãos levantadas, e uma luz brilhante o envolvia. Uma voz dizia: "Não temas. Eu o livrei." Ela acordou assustada, mas com uma paz que não conseguia explicar. No dia seguinte, contou o sonho ao marido, e os dois se abraçaram, chorando de gratidão. Mas a prova maior ainda estava por vir. Cerca de uma semana depois, Davi teve outra crise, desta vez ainda mais forte. Ele saiu de casa correndo, como se algo o perseguisse. A família, desesperada, saiu atrás, chamando por ele. Os vizinhos, assustados, também tentaram ajudar, mas Davi não respondia a ninguém. Foi então que seu João, com lágrimas nos olhos, levantou as mãos para o céu e clamou em voz alta: "Senhor Jesus, eu não posso mais. Mas o Senhor pode."
Se o Senhor não intervier, nós não vamos aguentar. Foi um grito de dor, mas também de fé. Naquele exato momento, algo inesperado aconteceu. Davi parou de repente, como se tivesse esbarrado em uma parede invisível. Seu corpo tremeu, e ele caiu de joelhos no chão. Os que estavam por perto correndo para ajudá-lo, mas ele levantou as mãos e começou a chorar. Não eram lágrimas de raiva, mas de alívio. Mãe, pai, me perdoem, ele disse com voz quebrada. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Era como se algo me empurrasse a fazer essas coisas. A família, emocionada, o abraçou, enquanto todos glorificavam a Deus por aquela mudança tão repentina. Nos dias que se seguiram, Davi foi se transformando. A agressividade sumiu, a paz voltou ao seu coração. Ele mesmo contou que naquele momento em que caiu de joelhos, sentiu como se uma mão invisível o tivesse tocado, tirando de dentro dele todo aquele ódio. Foi como se algo saísse de mim, ele disse. E desde então, sinto uma leveza que não sentia há muito tempo. A família não teve dúvidas, foi uma obra poderosa de Deus. Eles voltaram à congregação para dar o testemunho, e muitos irmãos se alegraram e glorificaram ao Senhor. O irmão que presidia a reunião lembrou a todos que muitas vezes, as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas ou emocionais, mas espirituais. E que nestes casos, só há um lugar onde podemos encontrar ajuda verdadeira, aos pés de Jesus. Davi, hoje, é um jovem transformado. Ajuda na obra do Senhor, participa das reuniões com alegria e é um exemplo de paciência e amor para com sua família. Ele mesmo diz que se não fosse a misericórdia de Deus, não sabe onde estaria. Eu não merecia, mas Deus me livrou. Não por causa de quem eu sou, mas por causa de quem Ele é. Seu João e Dona Maria, quando contam essa história, sempre terminam com lágrimas nos olhos, agradecendo a Deus por não os ter abandonado. Nós aprendemos que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele ouve as nossas orações, mesmo que demore um pouco para responder. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Que este testemunho sirva de encorajamento para todos aqueles que estão passando por lutas difíceis. Não importa quão grande seja a batalha, não importa quão escura pareça a noite, Deus está sempre perto dos que o buscam com sinceridade. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E seus milagres não cessaram. A família de Davi continua firme na fé, sabendo que a vitória não veio por meio de homens, mas pelo poder do Deus Todo-Poderoso. E eles, com gratidão no coração, seguem cantando. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obra poderosa, jovem curado de agressividade, um testemunho de fé e transformação na congregação cristã no Brasil. A vida após a cura, um novo começo. Os dias que se seguiram àquela noite de libertação foram marcados por uma paz que Davi nunca havia experimentado. Acordar sem aquele peso no peito, sem a raiva queimando por dentro, era como nascer de novo. Ele olhava para as próprias mãos e se perguntava: como eu conseguia machucar as pessoas com essas mesmas mãos que agora só querem abraçar? A mudança não era apenas emocional. Era física e espiritual, uma transformação que só Deus poderia operar. Na primeira manhã após o culto de libertação, Davi se ajoelhou ao lado da cama e chorou. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, de gratidão. Ele orou em voz baixa com as palavras trêmulas: Senhor, eu não sei como te agradecer. Eu era um monstro, e o Senhor me fez humano de novo. Não quero voltar atrás. Ajuda-me a seguir teu caminho. Dona Maria, que passava pela porta do quarto, ouviu a voz do filho e parou. Ela encostou a mão na parede, fechou os olhos e sussurrou: Glória a Deus. Quando Davi saiu do quarto, sua mãe o abraçou com uma força que quase o derrubou. Ele sentiu o cheiro do café fresco vindo da cozinha, o som dos passarinhos na janela, coisas que antes passavam despercebidas em meio à sua fúria constante. Agora tudo parecia mais vivo, mais real. Mãe, eu sinto que tudo mudou. Ele disse com a voz embargada: Mudou, meu filho. E não foi por acaso. Foi Deus quem te tirou daquele poço. O reencontro com a igreja, acolhimento e restauro. No domingo seguinte, a família de Davi chegou cedo à congregação cristã no Brasil. O templo já estava cheio, mas assim que Davi entrou, um silêncio respeitoso tomou conta do lugar. Muitos sabiam da sua história, das brigas, das ameaças, da violência que havia marcado sua vida. Mas agora olhavam para ele com olhos diferentes. O irmão José, um dos presbíteros, aproximou-se com um sorriso e estendeu a mão. Davi, meu irmão, que bom te ver aqui. Deus fez uma grande obra em sua vida. Davi apertou sua mão, sentindo uma mistura de vergonha e gratidão. Obrigado, irmão. Eu não mereço, mas Deus me deu outra chance. Ninguém merece, filho. É isso que chamamos de graça.
Durante o culto, quando o coro entoou o hino Lavados no Sangue, Davi não conseguiu segurar as lágrimas. Ele se lembrou de todas as vezes que havia entrado naquele mesmo templo cheio de ódio, de todas as vezes que havia ignorado os conselhos dos irmãos. Agora cada palavra do hino ecoava em seu coração como uma promessa. Lavados no sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Ele não era mais o mesmo. E a igreja, que antes o via com receio, agora o abraçava como um filho pródigo que havia voltado para casa. Os desafios da nova vida, tentações e vitória. Mas a jornada não seria fácil. A carne ainda lutava contra o espírito. Alguns dias depois, Davi estava na rua quando um grupo de jovens que conhecia de suas antigas brigas o chamou. E aí, Davi? Sumiu, hein? Pensou que ia ficar de boazinhas para sempre? Provocou um deles com um sorriso sarcástico. Davi sentiu o sangue ferver. Antigamente, ele já teria partido para cima sem pensar. Mas agora, algo dentro dele o segurou. Ele respirou fundo e respondeu: Não, eu mudei. Jesus mudou minha vida. Os jovens riram, achando que era brincadeira. Ah, tá. Agora você virou santinho, é? Davi não discutiu. Ele apenas sorriu e disse: Se quiserem ver, venham na igreja domingo. Lá vocês vão entender. E virou as costas, sentindo uma paz que só vem de quem sabe que não está sozinho. Quando chegou em casa, contou o acontecido para seu João, que ouviu com atenção e depois colocou a mão no ombro do filho. Filho, Satanás não gosta de ver uma alma livre. Ele vai tentar de tudo para te fazer cair. Mas lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Davi assentiu, guardando aquelas palavras no coração. O batismo, um símbolo de nova vida. Algumas semanas depois, Davi foi batizado nas águas. Foi um dia de grande alegria para a família e para toda a igreja. O irmão Paulo, que havia orado por ele naquela noite de libertação, foi quem o batizou. Quando Davi desceu às águas, sentiu como se todo o passado fosse lavado. Ao emergir, ouviu os irmãos cantando e batendo palmas, e uma alegria indescritível encheu sua alma. Agora você é uma nova criatura, Davi. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, disse o irmão Paulo, com os olhos brilhando. Davi abraçou seu pai e sua mãe, que choravam de felicidade. Eu prometo, pai e mãe, eu vou viver para Deus até o fim. O ministério de restauro ajuda a outros jovens. Com o tempo, Davi começou a ajudar outros jovens que passavam pelas mesmas lutas que ele havia enfrentado. Ele visitava famílias, orava com rapazes que estavam presas ao vício, à violência, à rebeldia. Muitos não acreditavam nele no início, afinal, ele havia sido um dos piores. Mas quando viam a mudança em sua vida, começavam a ouvir. Certa vez, um jovem chamado Lucas, conhecido por seu temperamento explosivo, procurou Davi depois de um culto. Davi, eu ouvi sua história. Você realmente mudou? Davi sorriu. Não fui eu, Lucas. Foi Deus. E ele pode fazer o mesmo por você. Lucas baixou a cabeça. Eu não sei se consigo. Eu tenho tanta raiva dentro de mim. Davi colocou a mão no ombro dele. Eu também tinha. Mas Deus é maior. Vamos orar? E ali mesmo, nos fundos da igreja, os dois joelhos se dobraram em súplica. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras elaboradas, foi um clamor de um coração quebrantado. E Deus ouviu. A família restaurada, um lar de paz. Em casa, as coisas também haviam mudado. As discussões violentas deram lugar a conversas tranquilas. Seu João e Dona Maria, que antes viviam com medo do próprio filho, agora o viam como um instrumento de Deus. Uma noite, enquanto jantavam, Davi olhou para os pais e disse: Eu sinto muito por tudo que fiz. Por todas as noites que vocês choraram por minha causa. Dona Maria segurou sua mão. Isso ficou no passado, filho. Deus apaga nossas culpas e nos dá um novo começo. Seu João acrescentou: O importante é que agora nós temos você de volta. E não só você, temos um servo de Deus em nossa casa. Davi sorriu, agradecido. Ele sabia que a estrada ainda seria longa, que haveria tentações e batalhas. Mas também sabia que não estava sozinho. Deus estava com ele. E isso fazia toda a diferença. Um testemunho que se multiplica. Hoje, anos depois, Davi é um dos jovens mais ativos na congregação cristã no Brasil. Ele ajuda no culto, visita os doentes, e sempre que pode, compartilha seu testemunho. Muitos que o ouvem se surpreendem. Não acredito que você é a mesma pessoa. E Davi sempre responde: Não sou. Morri para o mundo e nasci para Cristo. Sua história já levou muitos à fé. Jovens que estavam no mesmo caminho de destruição que ele esteve encontraram esperança. Famílias que estavam desunidas se reconciliaram. E tudo porque um Deus misericordioso decidiu intervir na vida de um rapaz cheio de ódio e transformá-lo em um instrumento de amor. A mensagem final:
Deus ainda opera milagres. Se você está lendo esta história e pensa que seu caso é sem esperança, lembre-se de Davi. Ele era violento, rebelde, cheio de amargura. Mas Deus o alcançou. Não importa quão profundo seja o poço em que você está, Deus pode te tirar de lá. A família de Davi continua firme, louvando a Deus por sua fidelidade. Eles sabem que a vitória não veio por mérito próprio, mas pela graça do Senhor. E assim, com gratidão no coração, eles seguem cantando. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que este testemunho seja um farol para aqueles que estão nas trevas. Que seja um lembrete de que não importa quão grande seja a batalha, Deus é maior. Ele ainda opera milagres. Ele ainda transforma vidas. E se Ele fez por Davi, Ele pode fazer por você. Amém. Obra poderosa, jovem curado de agressividade, Congregação Cristã no Brasil CCB. O dia da decisão, um grito no Altíssimo. A noite estava fria quando Davi, ainda com os olhos vermelhos de tanto chorar, ajoelhou-se no chão de terra batida do salão da congregação. Ao seu redor, os irmãos em Cristo oravam em voz alta, clamando por sua alma. O ar estava carregado de uma presença sobrenatural, como se o próprio céu se inclinasse para ouvir aquele clamor. O obreiro José, um homem de barba grisalha e mãos calejadas pelo trabalho na roça, colocou a mão sobre o ombro de Davi e falou com voz firme, mas cheia de compaixão. Filho, o Senhor está te chamando. Você já lutou sozinho por muito tempo. Hoje, Ele está estendendo a mão. Vai aceitar? Davi sentiu o peso daquelas palavras. Lembrou-se de cada briga, de cada noite em que acordava suado, com o coração acelerado, revivendo cenas de violência. Lembrou-se da mãe de joelhos, chorando em silêncio enquanto ele quebrava os poucos móveis que tinham em casa. Lembrou-se do pai, um homem quebrantado, que já não tinha forças nem para olhá-lo nos olhos. E pela primeira vez sentiu algo diferente, não era medo, não era raiva. Era um vazio tão profundo que só poderia ser preenchido por alguém maior que ele. Eu quero mudar, irmão. Mas não sei se consigo. Sua voz tremia. O obreiro José sorriu, como se já soubesse que aquela era a resposta que Deus esperava. Não é você quem vai conseguir, meu filho. É Cristo em você. Basta você se render. E então, entre lágrimas e suspiros, Davi repetiu as palavras que mudariam sua vida para sempre. Senhor Jesus, eu me entrego a ti. Perdoa os meus pecados. Toma o meu coração. Naquele exato momento, algo dentro dele se quebrou. Não foi uma quebra de derrota, mas de libertação. Era como se correntes invisíveis se soltassem, como se um fardo de 1000 quilos fosse tirado de suas costas. Ele começou a chorar de forma incontida, não mais de dor, mas de alívio. Os irmãos ao redor começaram a louvar, e o salão, que antes parecia pequeno e simples, transformou-se em um lugar sagrado, onde o céu e a terra se encontravam. Os primeiros passos na nova vida, a luta contra a carne. Os dias seguintes não foram fáceis. Davi acordava com a mesma raiva de antes, mas agora havia algo que o impedia de agir como antes. Era uma voz suave, uma convicção no espírito que o fazia respirar fundo e buscar a Deus em oração antes de explodir. Uma manhã, enquanto ajudava o pai a consertar a cerca da pequena propriedade da família, um vizinho passou e fez um comentário sarcástico sobre a conversão de Davi. Agora o santinho não briga mais, é? Vamos ver até quando dura. O homem riu jogando uma pedra no chão. Davi sentiu o sangue ferver. Suas mãos cerraram-se, e por um segundo, ele esteve prestes a partir para cima do homem. Mas então, como um relâmpago, veio à sua mente a imagem de Jesus sendo açoitado, calado, sem revidar. Ele fechou os olhos e orou mentalmente. Senhor, me ajuda. Não deixe que eu caia. Quando abriu os olhos, o obreiro José estava ali, como se tivesse sido enviado por Deus naquele exato momento. Lembra do que a palavra diz, Davi? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ele colocou a mão no ombro do jovem. Isso não é fraqueza. É força. É o Espírito de Deus agindo em você. Davi respirou fundo, e contra todo o seu instinto, sorriu para o vizinho. Que Deus te abençoe, irmão. Se precisar de ajuda, pode contar comigo. E virou as costas, voltando ao trabalho. O vizinho ficou boquiaberto. Não era a reação que esperava. E pela primeira vez começou a questionar se aquilo tudo não era, de fato, uma obra divina. O batismo, um símbolo de morte e ressurreição. O dia do batismo de Davi foi marcado com grande alegria na congregação. O rio próximo estava cheio e as águas, embora frias, pareciam convidadas para aquele momento sagrado. Enquanto descia as margens lamacentas, Davi sentiu um misto de medo e expectativa. O obreiro José, que o acompanharia na cerimônia, olhou para ele e disse: Hoje você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Lembra disso.
Quando você sair desta água, não será mais o mesmo. E então, imerso nas águas, Davi sentiu como se todo o seu passado fosse lavado. Quando emergiu, o sol brilhava mais forte, e os irmãos cantavam com voz triunfante. Aleluia, aleluia, aleluia ao Cordeiro. Ele vive, Cristo vive em mim. Sua mãe, que assistia de longe, não conseguiu conter as lágrimas. Ela sabia que aquele não era apenas um ritual, era um milagre. A restauração da família, um lar curado. As mudanças em Davi não passaram despercebidas em casa. Onde antes havia gritos e portas batendo, agora havia conversas à mesa, orações antes das refeições e até risadas, algo que parecia ter sido esquecido há anos. Uma noite, depois do culto, Davi sentou-se ao lado do pai no alpendre da casa. O silêncio era confortável, algo que nunca havia existido entre eles. Pai, eu sinto muito. Davi quebrou o silêncio. Por tudo. Pelas noites que a senhora chorou, pelas vezes que o senhor teve que sair de casa para não me enfrentar. Eu não mereço o perdão de vocês, mas peço. Seu pai, um homem de poucas palavras, colocou a mão no joelho do filho. Era a primeira vez em anos que tinham um gesto de afeto. Filho, nós também erramos. Talvez não tenhamos sido os pais que deveríamos ser, mas Deus é bom. Ele está consertando tudo. Ele fez uma pausa. Sabe, sua mãe e eu estávamos pensando. Que tal a gente começar a ler a Bíblia juntos todas as noites? Davi sorriu, com os olhos brilhando. Eu ia sugerir a mesma coisa. E assim, sob a luz fraca de um lampião, a família que antes estava destruída começou a reconstruir seus alicerces, não mais sobre a areia movediça das emoções humanas, mas sobre a rocha que é Cristo. O primeiro culto como servo, uma nova missão. Alguns meses depois, Davi foi convidado pelo obreiro José para ajudar na organização dos cultos. No início, ele se sentiu inseguro. Afinal, quem era ele para servir a Deus depois de tudo que havia feito? Mas o obreiro o encorajou. Davi, Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. Você já provou que com ele é possível vencer. Agora, é hora de ajudar outros a enxergarem essa mesma esperança. No primeiro culto em que Davi serviu, ajudando a distribuir os hinos e a organizar as cadeiras, um jovem de uns 16 anos, com olheiras fundas e um olhar revoltado, o abordou depois da pregação. Ei, você é aquele cara que era brigão, não é? O que mudou? Davi reconheceu aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha há alguns meses. Jesus mudou. Ele pode mudar você também. Davi falou com convicção. Se quiser, a gente pode conversar. Eu já estive onde você está. O jovem chamado Lucas hesitou, mas acabou aceitando. E assim, Davi começou a entender que sua história não era apenas para sua própria salvação. Era para ser um farol para outros que ainda estavam perdidos nas trevas. Aprovação, quando o inimigo contra-ataca. Nem tudo foram flores. Satanás, que havia perdido uma batalha, não desistiria tão facilmente. Uma noite, depois de um culto particularmente poderoso, Davi começou a sentir uma opressão estranha. Sonhos ruins o acordavam, e uma voz sussurrava em seus pensamentos. Você não merece isso. É tudo hipocrisia. Um dia, você vai voltar a ser como era. Ele tentou ignorar, mas a luta era real. Até que, em um momento de fraqueza, quase caiu na tentação de beber com os antigos amigos que o procuraram. Foi então que lembrou das palavras do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Com lágrimas nos olhos, Davi correu para a igreja, mesmo sendo tarde da noite. Encontrou o obreiro José ainda lá, limpando o salão. Irmão, estou fraco. Preciso de ajuda. Ele confessou, envergonhado. O obreiro não o julgou. Ao contrário, abraçou-o e orou com ele até que a paz voltasse ao seu coração. A batalha é real, Davi, mas a vitória já está garantida. Cristo já venceu. Você só precisa se apegar nele. E assim, Davi aprendeu que a vida cristã não é a ausência de lutas, mas a certeza de que em Cristo, somos mais que vencedores. O testemunho que alcança multidões. Com o tempo, a história de Davi começou a se espalhar, não por sua própria vontade, mas porque Deus usava sua vida para tocar outras. Em um culto distrital, ele foi convidado a dar seu testemunho. Centenas de pessoas ouviram, em silêncio, como um jovem cheio de ódio havia sido transformado pelo amor de Deus. Quando terminou, muitos choravam. Alguns se levantaram, pedindo oração. Outros, como Lucas, decidiram se entregar a Cristo naquela mesma noite. Depois do culto, uma senhora idosa com as mãos trêmulas aproximou-se de Davi. Meu neto é igual a você era. Ele está preso, envolvido com drogas. O senhor acha que ainda há esperança para ele? Davi olhou nos olhos daquela avó e, com a mesma certeza que um dia salvou sua vida, respondeu: Se Deus fez por mim, ele pode fazer por seu neto.
Não pare de orar. Deus ouve o clamor dos que confiam nele. E assim, o ciclo de milagres continuava. O cotidiano na CCB, uma vida de adoração e serviço. Os dias de Davi agora eram preenchidos com uma rotina que para muitos, poderia parecer simples, mas para ele era um privilégio. Manhãs, acordava cedo para a oração da família, depois ajudava o pai no trabalho da terra, agradecendo a Deus por cada colheita. Tardes, visitava irmãos doentes ou necessitados, levando não só palavras de ânimo, mas também cestas básicas quando possível. Noites, participava dos cultos com fervor, cantando os hinos com o coração, sentindo a presença de Deus a cada nota. Nos cultos, ele aprendia mais a cada dia. As pregações sobre perdão, amor ao próximo e santificação ressoavam em sua alma. Uma vez, o obreiro pregou sobre a parábola do filho pródigo, e Davi não conseguiu segurar as lágrimas, identificando-se com aquele filho que, depois de se perder, foi recebido de braços abertos pelo pai. Em um desses cultos, enquanto cantavam "Quão grande é o meu Deus", Davi sentiu uma paz tão profunda que só podia ser descrita como celestial. Era como se, em meio à congregação, ele estivesse sozinho com Deus, e todas as dúvidas, medos e inseguranças se dissolveram na presença do Altíssimo. O encontro com o passado, a redenção final. Um dia, enquanto Davi voltava da cidade em sua bicicleta, encontrou no caminho um grupo de jovens que faziam parte de seu antigo círculo de amizades. Entre eles estava Marcelo, seu ex-melhor amigo, com quem havia se envolvido em brigas e confusões. "E aí, Santinho? Ainda acha que esse negócio de igreja vai te salvar?" Marcelo provocou-o com um cigarro na boca. Os outros riram, esperando uma reação violenta. Mas Davi desceu da bicicleta, olhou para eles com compaixão e disse: "Já me salvou, Marcelo. E pode salvar você também." "Ah, para com isso." Marcelo cuspiu no chão. "Você acha que Deus vai perdoar a gente depois de tudo que a gente fez?" Davi aproximou-se sem medo. "Ele perdoou um ladrão na cruz, Marcelo. Um homem que nunca tinha feito nada de bom na vida. Se ele perdoou aquele homem, por que não perdoaria você?" Havia um silêncio tenso. Então, um dos jovens mais novo perguntou: "E se a gente quiser ir na sua igreja?" Davi sorriu. "A porta está aberta. E eu garanto, vocês vão encontrar algo que nunca encontraram nas ruas." Naquele domingo, Marcelo e 2 outros jovens apareceram no culto. Não foi fácil, eles ainda tinham vícios, ainda lutavam com o passado. Mas Davi os acolheu, orou com eles e, com o tempo, eles também começaram a experimentar a mesma transformação. A mensagem que ecoa: Deus ainda está no trono. Hoje, anos depois, Davi é um obreiro na congregação cristã no Brasil. Ele não é perfeito, ainda enfrenta tentações, ainda tem dias difíceis. Mas agora ele sabe em quem confiar. Sua família está restaurada. Sua mãe, que antes vivia em constante preocupação, agora sorri com frequência. Seu pai, que parecia ter desistido da vida, encontrou novo ânimo na fé. E Davi, o jovem que já foi escravo da raiva, agora é um servo de Deus, usado para libertar outros. Quando pessoas o procuram desesperadas dizendo que seus casos são impossíveis, ele sempre responde com a mesma certeza: "Se Deus mudou um coração de pedra como o meu, ele pode mudar qualquer coisa. Basta você se render a ele." E assim, a história de Davi não é apenas um testemunho, é um convite. Um convite para todos que, como ele, já se sentiram perdidos, sem esperança, escravos de si mesmos. Porque no final das contas, a mensagem é uma só: Deus ainda opera milagres. Ele ainda transforma vidas. E se ele fez por Davi, ele pode fazer por você. Amém.